nenhuma, né? Então é um discurso realmente que fica difícil de se sustentar. Bom, dito isso, uma das maiores perguntas que a gente tem aí é os efeitos que isso vai trazer para o Brasil, né? Então eu separei aqui, primeiro, Bolsonaro. A gente tem que lembrar que Bolsonaro agora foi convidado, né? O filho dele, inclusive o Eduardo, meu colega lá da Câmara, foi uma das poucas pessoas convidadas para estar na residência de Donald Trump, lá em Mar-a-Lago, na Flórida, para acompanhar a votação. Então ele, como representante da direita brasileira, já que o presidente Bolsonaro, que nem foi condenado a nada, teve seu passaporte retido por Alexandre de Moraes, a gente sabe que ele foi convidado então para estar na posse, e agora a gente tem uma complicação aí para o ministro Alexandre de Moraes, porque se ele libera, ele mostra uma fraqueza, coisa que ele não é acostumado a fazer. Se ele não libera, ele cria mais um embaraço internacional muito grave para ele e para os colegas dele que não liberaram. Então, o Donald Trump, a partir de 20 de janeiro, será presidente dos Estados Unidos. Já se fala em criar um cargo para analisar essas situações de cerceamento de liberdades ao redor do mundo, onde o Brasil seria um dos casos principais que os Estados Unidos iriam avaliar. O próprio Alexandre de Moraes já está bem enrascado. A gente tem, por exemplo, uma situação do Felipe Martins. Eu fiz discurso sobre isso, vocês devem lembrar. Foi o ex-assessor do presidente Bolsonaro que teria, segundo Alexandre de Moraes, segundo um ex-colunista agora do Metrópolis, estado nos Estados Unidos pós a posse do Lula aqui no Brasil. Depois foi um documento criado lá nos Estados Unidos, alguém criou esse documento que ele esteve lá. Depois foi desmentido isso, e o ministro Alexandre de Moraes, mesmo tendo todas as provas que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil, manteve ele preso por 6 meses, né? Então isso é um claro atentado às liberdades, ao devido processo legal e à questão de direitos humanos, né? Então eu considero, assim, sinceramente, que o mais leve que vai acontecer contra os ministros da Suprema Corte Brasileira, na sua maioria, é a perda do visto americano, né? A possibilidade deles entrarem nos Estados Unidos. E eu acredito que vai se ter uma pressão muito grande no Brasil. Eu vou contar uma história para vocês. Na Venezuela, existiam sanções sobre o governo venezuelano de Maduro. Para que essas sanções fossem retiradas ainda no governo democrata de Biden, foi feito um acordo que as eleições que o Maduro perdeu e que o Lula não reconhece que ele perdeu, deveriam ter a comprovação do voto. Vocês lembram do Maduro debochando do Brasil, que agora tinha comprovação do voto lá, que era muito mais seguro que aqui e tal? Pois essa imposição pode vir também nos Estados Unidos. Aí as pessoas dizem, mas os Estados Unidos vão se preocupar com o Brasil. Óbvio que vão se preocupar. O Brasil é um parceiro estratégico na geopolítica mundial. O Brasil, com o governo Lula, tem se alinhado cada vez mais ao Irã, a Cuba, a Rússia, né, a China, a países que não estão alinhados com os interesses americanos, e isso pode e vai com certeza trazer consequências para o Brasil. Estava vendo inclusive uma entrevista há pouco do Humberto Costa, um senador petista, que disse que a eleição do Lula também ela está mais difícil agora, depois da vitória do Trump. Então a gente deve ter grandes novidades nessa situação. Aí me pergunto, Marcon, o Bolsonaro vai ou não vai para a posse do Trump? A minha aposta é que vai. Tá? Patrícia, acho que não vai, né, amor? Não, acho que ele vai. Acho que vai. Concordamos, viu? Então... Não, acho que ele vai. Então, tem um cara que botou um negócio, não sei se é verdade, mas ele disse que é possível que uma empresa americana tenha um... Tipo, que o governo libere... Não, que o governo libere uma autorização especial para uma empresa americana levar o Bolsonaro, que não precisaria do passaporte. Ou seja, alguma alternativa vai se encontrar. Talvez exista alguma alternativa que não necessite de um passaporte. E se já estava longe uma eventual prisão do Bolsonaro, agora está ultra longe. Bolsonaro será candidato da direita no Brasil em 2026. A gente já vem falando isso há quase um ano, e a gente vinha reforçando que se o Trump vencesse, essa possibilidade ela aumentaria drasticamente. Então tenham certeza, conformem-se quem não gosta do presidente Bolsonaro, você vai votar muito provavelmente no Bolsonaro em 2026, e já começam a surgir ruídos que Lula não será candidato. Uma pela questão da idade, né? Ele já vai ter 81 anos naquela altura do campeonato. E outra porque o Lula não vai arriscar perder uma eleição, né? Ele sabe que se não houverem corte de gastos, o Brasil realmente vai entrar numa derrocada econômica. Ele vai passar o bastão para alguém que a gente não sabe quem. Sobre o STF, aquilo que eu falei, acho que a situação dos ministros da Suprema Corte brasileira se complica bastante, né? O Trump
ele não é um cara de direita, como alguns se dizem de direita só para fazer os votos da direita. Ele é de direita, ele respeita as liberdades, ele luta por elas e ele não vai fechar os olhos porque a gente tem vivido aqui no Brasil, né? A gente comentou sobre a anistia essa semana no plenário da Câmara, o vídeo deu uma circulada muito boa.